Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Uni São José. Hoje eu estou muito feliz porque nós estamos recebendo aqui o doutor Renato Ferreira. Ele é doutor em Ciências Jurídicas, é advogado, é professor em cursos de graduação e pós-graduação e hoje a gente vai trocar um papo bacana aqui. Vem com a gente. Professor, estou feliz. Muito obrigada pelo tempo, por aceitar nosso convite. A gente fica muito... me sinto privilegiada em recebê-lo aqui nessa tarde. O privilégio é meu, a honra é minha. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que eu conheci lá atrás, na luta, né, na militância, debatendo, discutindo, alcançando esses espaços importantes, né, para a gente reproduzir a nossa luta. É uma honra estar aqui na São José para discutir esse tema tão relevante sobre as relações raciais, o direito e o sistema de justiça. Um tema muito caro para você e para mim também, né? Acho que para todo mundo. Pelo menos deveria ser, se não for. Posso chamar de professor? Como é que eu chamo? Não, me chama de professor, de Renato, fica à vontade. Vou chamar de Renato. Pode ser. Tá na cozinha da minha casa, vou chamar tudo de... bem. Renato, a gente... eu olhando um pouquinho para sua biografia, porque a gente pesquisa um pouquinho da sua vida... Tá. Você se forma em Direito numa universidade extremamente elitista, né, na PUC, aqui no Rio de Janeiro, e por meados, lá, nos anos 2000. E você, como foi a sua experiência de aluno de Direito da PUC como um homem negro? É importante essa pergunta porque permite a gente falar um pouco da nossa trajetória, né? Eu fui oriundo do pré-vestibular para negros e carentes, na Baixada Fluminense, um projeto importante, liderado pelo Frei Davi, e esse projeto fez uma parceria importante com a PUC do Rio, que fica na Gávea, e a PUC concedia bolsas para os alunos que passavam no vestibular. E eu fui um desses alunos, um dos primeiros que passou para Direito lá na PUC, e naquela época a situação era que havia pouquíssimos estudantes negros, não havia professores negros e pouquíssimos estudantes negros no departamento, né, de Direito. A nossa ideia com o projeto era difundir, né, uma prática de levar pessoas pobres, mormente pessoas negras, para as universidades. Havia, nessa época, uma discussão importante que considerava que a universidade no Brasil era coisa para filhinho de papai. Era assim que se falava na época, né? E nós insistimos que não, que a universidade precisava ser democratizada. Então, uma das primeiras lutas significativas para a democratização do acesso à universidade, ela começa a partir da luta dos movimentos sociais, em especial do pré-vestibular para negros e carentes. Muitas pessoas né, tiveram essas oportunidades através do Frei Davi. Muitas pessoas passaram por esse projeto, um projeto que se difundiu pela Baixada Fluminense, pelas comunidades até hoje. E nós, que éramos alunos, tínhamos muita consciência crítica de que a gente sabia que estava no movimento, queria nos levar para a universidade, mas, ao mesmo tempo, iria nos formar para a vida, né? Para a vida profissional, principalmente para a luta em prol dos direitos humanos, né? E eu me sinto muito honrado de ter, lá na minha origem de ativismo, na minha origem assim, mais comezinha nessas situações, né? Essa possibilidade, essa oportunidade de ter sido aluno do pré-vestibular comunitário. E na PUC foi um diferencial muito grande, porque a PUC é uma instituição de elite, uma instituição que tem uma excelência crítica muito grande, né? Então, imagina o que era para nós chegarmos na PUC, naquela época, e sermos submetidos àquela enorme gama de conhecimento crítico, né? Nós estávamos buscando conhecimento crítico, que depois a gente começou a chamar de empoderamento, né? Nós estávamos buscando sermos bons profissionais e, principalmente, voltar para as nossas comunidades para atuar já com essa crítica, com esse conhecimento que a gente adquiria na universidade. Muitos de nós nos tornamos profissionais, professores, dando aula no pré-vestibular comunitário. Sim. Né? Aprendendo ali a organizar, aprendendo ali a dar aula, né? Dar palestras no pré-vestibular comunitário. Então, de modo que foi uma escola muito importante. E no dia a dia na universidade, duas coisas eram muito importantes. Primeiro, a falta de representatividade negra. Eu imagino. Não só de pessoas negras, mas também de pesquisas, de um modo geral do estudo. Há uma concentração absurda no ensino europeu. As faculdades de Direito, principalmente, recebem muitas críticas por isso. Parece que nós somos assim, nichos de conhecimento crítico que estão ali para dialogar com a Europa.
Então, havia realmente um direcionamento para um estudo europeu muito grande em que nós reproduzíamos. Isso é uma coisa que nós sentimos logo uma ausência muito grande de um debate sobre os direitos humanos focados nas pessoas negras, né? E uma outra situação era essa da representatividade, né? Não tinha alunos negros, não tinham professores negros, e isso, de algum modo, nos colocava esse desafio. Poxa, eu vou ser um professor, vou ser intelectual e vou contribuir, quero ocupar esse espaço, quero ocupar esse lugar. E vou abordar essas temáticas também nas minhas possibilidades. Vamos nos especializar nessas questões e vamos colocar esse debate sobre as relações raciais no direito para que a gente possa contribuir com a luta e formar novos quadros. Isso era uma coisa que a gente tinha muito forte dentro da gente, que a gente procurou, ao longo da vida profissional, paralelamente à área que a gente escolheu, né? No meu caso, eu sou professor de direito público, atuo muito na área de direito público, né? Sou constitucional, administrativo, financeiro e tributário, mas paralelamente eu quis me especializar em relações raciais para tentar contribuir, devolver, né, tudo que eu aprendi, o investimento que o movimento social fez em mim. E valeu muito a pena nesse sentido. Eu me sinto muito orgulhoso de ter me formado numa universidade como a PUC, que depois se tornou uma universidade muito inclusiva nessa questão, servindo, né, de paradigma para o ProUni, o Programa Universidades para Todos, que é um programa criado em 2004 por lei, que, de algum modo, também tenta fomentar o ingresso de estudantes pobres e negros nas universidades privadas. É uma das principais políticas públicas de inclusão nas universidades privadas do Brasil. Um programa muito importante, né? E depois, como professor universitário, eu tive a oportunidade de dar aula para vários alunos oriundos do ProUni, né? E tinha muito orgulho de dizer para eles, olha, eu fiz parte do grupo de pessoas que ajudou a criar, né, esse sistema do ProUni, que inspirou o sistema do ProUni. Para mim é uma honra poder ser professor de vocês hoje. Então, assim, com essa questão das ações afirmativas nas universidades, nesse momento, né, o que a gente tira de lição é que ganha todo mundo. Ganha todo mundo com esse processo de inclusão. Ganham os estudantes pobres, negros, que vão para a universidade buscar esse conhecimento crítico e, principalmente, fazer esse empoderamento para a sua cidadania, para as suas comunidades, para as suas vidas profissionais. Ganha a universidade, porque a diversidade ela acrescenta muito na universidade. Óbvio. Né? Ganha o país como um todo, né? Porque muda a cultura, o paradigma acadêmico. A mentalidade. De formar bem uma casta de pessoas que se forma desde o período colonial. Então, esse processo de democratização, que é um processo que ainda está em curso, né? Nós ainda temos muita coisa para avançar, muita coisa para democratizar, mas é um processo ainda em curso que já vem demonstrando aí há alguns anos resultados muito positivos. Satisfatórios. Política de cotas é um sucesso, incontestável. Né? As pesquisas já apontam. Só uma curiosidade, de que lugar da Baixada que você é? De Caxias. Caxias. Sou de Duque de Caxias. O gerente aqui também é de Caxias. Olha, você está falando aqui da sua trajetória, né, inicial. Como é importante o movimento social inserir nos espaços que até então eram restritos, né, para uma determinada população, mas não só inserir, mas também investir nessa massa crítica, né, para que a gente consiga entrar nesses espaços, nesse pensamento decolonial, né? Para a gente vir com uma outra narrativa, com uma contranarrativa, porque senão a gente entra e acaba entrando no sistema e não contestando a maneira como as coisas se dão. Você tocou num assunto fundamental, quer dizer, essa questão decolonial, né? Para nós, que somos decoloniais, a colonialidade do poder, né, do ser, do saber, ela marca um significado muito importante de que nós não nos tornamos necessariamente independentes com o processo de independência. O colonialismo continua, mesmo depois do movimento anticolonial, do movimento todo que se deu pela independência, né? O que significa dizer que as instituições, né, que as práticas, que os fatos sociais, que a sociabilidade, ela continua reproduzindo essa lógica colonial. A democratização não foi suficiente. Exatamente. Então, as instituições elas vão reproduzir essa lógica colonial. Por isso é que as pessoas não se dão conta, né, de que tem alguma coisa errada num país com tanta diversidade cultural, tanta diversidade étnico-racial, as pessoas negras e as pessoas indígenas não estão no espaço de poder. Mas, mais do que isso, elas continuam naqueles mesmos lugares, né, que eram reservados para elas no período colonial.
E isso parece que não incomoda ninguém. Eu dando aula de Direito e Relações Raciais, eu chamo a atenção para uma coisa muito, muito, muito importante, mas que passa desapercebido por muita gente da área jurídica. Eu falo, vocês já deram uma olhada na Lei Áurea? Já leram a Lei Áurea? Aí as pessoas vão olhar a Lei Áurea, porque é um instrumento normativo importante, né, que promoveu a liberdade das pessoas negras que àquela altura ainda eram escravizadas. A Lei Áurea tem 2 artigos. 2 artigos. Né? Está extinta a escravidão, revoga-se a disposição em contrário. Mas ali, próximo à Lei Áurea, o Brasil estava fazendo outra política pública, que era a Lei de Imigração. Foram várias leis de imigração. Aí eu falei, vocês já viram as leis de imigração? Vocês já viram quantos artigos tinham na lei de imigração? A lei de imigração não tratou de dizer só em um artigo o que era para ser feito com as populações Só imigrantes. vem para cá e trabalha. Né? Havia mais de 100 artigos nas leis de imigração. Né? Havia, por exemplo, só na Itália, 4 agências de imigração. Então havia uma legislação, norma, e havia todo um arcabouço de políticas públicas para fazer com que aquela política normativa tivesse mais efetividade. Que tivesse sucesso. Exatamente. E ela deu certo. Né? A nossa muito elite, certo. basicamente, é formada por imigrantes Sim. que chegam no Brasil. Tem sobrenomes, a elite nesse tem período. sobrenomes europeus. Então, quer dizer, o que marca para o direito, principalmente, a falta desse projeto em prol da cidadania dos afro-brasileiros. Ali, na verdade, nesse período é que está o cerne da discussão. Né? Porque não se trata de fazer de conta que isso não aconteceu. Isso aconteceu, isso foi o papel do Estado nesse momento. E esse papel ele foi marcadamente racista. Ele foi marcadamente racista. E seguiu assim... Registradamente. Está ali, para quem quiser ver, é só comparar a legislação. Né? E ele segue assim durante o século XX. Né? Ele segue assim durante o século XX. Então, você vai para a universidade, você vai para a faculdade de Direito, você vai estudar direitos humanos e não se atenta para isso. Porque a matriz de conhecimento faz com que você queira estudar sempre o direito europeu. A primeira geração de direitos, a segunda geração de direitos. Mas você não olha para o direito que se vivia aqui. Você não olha para os fatos sociais regulados pela legislação que tinha aqui e como que isso impactava na vida das pessoas. E impacta até hoje. Impacta até hoje. A gente tem uma justiça que, quando você olha para os dados, eu acho muito interessante, porque hoje a gente tem os veículos de comunicação que o tempo todo veiculam, por exemplo, ontem eu estava lendo uma revista, até na Metrópole, 84% das pessoas que vão para a audiência de custódia no Distrito Federal são pessoas pretas, 66% não têm o ensino fundamental completo, 64% nunca tiveram carteira assinada. Então, assim, apresentam os dados, né? E aí, o que a Defensoria Pública pode fazer para poder... E a gente não percebe nada de fato ainda efetivo, porque os números nós temos, tá tudo aí diante de nós. E aí, enquanto alguém que está envolvido nisso há muito tempo, que já, inclusive, atuou lá na Secretaria, né, de Políticas para a Igualdade Racial, o que tem sido feito efetivamente? Né? Existe alguma organização que tem pensado nisso de forma a dirimir aí essas discrepâncias? A sua pergunta remonta a um debate muito forte hoje, que é sobre a questão do racismo estrutural, né? É uma polêmica, uma discussão. Mas falar que o racismo é estrutural significa dizer que o racismo não é um fenômeno intersubjetivo apenas, que se dá só entre 2 pessoas ou mais. Né, que é uma pessoa quando xinga a outra, quando a pessoa discrimina uma outra pessoa negra, é que você vai ter uma atitude racista. Não. O sistema é racista. Né? Ele foi construído de modo racista. Ele é como porque ele é racista. Ele é racista. Significa dizer que se nada for feito também, o racismo continua operando. Né? Se nada for feito, a menos que o Estado chame para si, né, o dever de atuar contra o racismo, de criar políticas antirracistas, a lógica é a do racismo. E a ideia de discutir o racismo estrutural nesse sentido é de que a gente foge daquele escopo de sempre, de achar que racismo é só uma atitude de uma pessoa para com a outra, ou que o racismo, no máximo, é um legado injusto que vem da escravidão. Né? Uma categoria que foi lá da escravidão importante, mas que hoje não é mais. Hoje a gente tem alguns casos. Então, muita gente pensa assim equivocadamente. O racismo é
um fato social, né, que vai se amalgamar na cultura brasileira. Portanto, ele vai mediar as relações sociais. E ele vai estar imbricado nas desigualdades sociais. Há uma importância significativa entre desigualdade social e discriminação racial. Então, como se trata de uma questão sistêmica, as instituições vão reproduzir essa lógica. Porque as instituições, muito embora o direito opere numa lógica de neutralidade, né, porque é o que tem que dar legitimidade para as decisões jurídicas, é a ideia de que o direito é neutro. Né? O direito é neutro, mas as instituições elas são marcadamente formadas por pessoas que não são neutras. As leis podem até trazer características de neutralidade, mas elas são aplicadas por pessoas que não são neutras. Né? Essa ideia de neutralidade ela nunca existiu. É, na verdade, o ideal da razão. E é importante que a gente entenda isso. Porque no momento em que essas legislações começam a ser aplicadas, o que a gente começa a perceber? Que há um viés de classe e há um viés racial muito grande, porque as estatísticas vão nos demonstrando em que grupo essas decisões incidem com mais força. É o que você estava falando. Então, assim, as instituições elas vão obedecer necessariamente esse racismo, né? E, de algum modo, vai operar basicamente de duas formas. Primeiro, invisibilizando a questão. Né? Mesmo que as estatísticas tragam, né, dados alarmantes como esses que você citou, em todos os indicadores sociais. Né? Você vai ter viés. Você vai ter esse viés racial de desigualdade. Né? E nos indicadores do sistema de justiça, e é louvável o esforço que o CNJ vem fazendo no sentido de trazer mais indicadores sociais para poder fazer algo que é muito importante que os indicadores sociais podem ajudar, quer dizer, a construção de políticas, né, para o sistema de justiça serem pensadas e criadas e monitoradas a partir dos indicadores que têm cortes raciais, que levam em consideração a raça para fazer a política pública. Esse foi sempre um grande desafio para o movimento negro, pautar o Estado brasileiro no sentido de que raça para nós é política. Sim. Raça para nós não é apenas um dado, né, de uma realidade passada. Não, raça para nós é política porque o racismo nos discrimina, porque o racismo ele nos desumaniza. Sim. E a única maneira de nos humanizar é promovendo a nossa cidadania. Né? Aquilo que o Abdias do Nascimento falava, né? Nós estamos aqui para reivindicar a nossa dignidade humana por meio da nossa identidade negra. Esse sempre foi um problema para o direito. Permitir que alguém reivindique a sua dignidade humana por meio de alguma coisa que não fosse universal. Mas a nossa universalidade, ela está justamente nesse nosso caráter identitário. Nós somos negros brasileiros, somos afro-brasileiros. Isso nos dá essa distinção e essa necessidade de que o Estado brasileiro tenha esse olhar e atue nesse sentido, levando a nossa questão como política pública. Então, no sistema de justiça, tem essa invisibilidade do tema, parece que o tema é um tema menor, e não é. Né? E, por outro lado, há também um número muito pequeno de profissionais, de quadros negros que ocupam o sistema de justiça. Então, assim, há a pesquisa do CNJ mostrando que 12% dos juízes são negros, e esse dado se reproduz no Ministério Público e em outros órgãos também. Mesmo na OAB, quando você vai olhar os grandes escritórios, os escritórios médios, saiu uma pesquisa mostrando que o número é de 1 a 2% de advogados que trabalham em grandes escritórios de advogados negros e advogadas negras, porque há também aí uma questão de gênero, que as mulheres negras estão trabalhando de maneira muito forte nos grupos de discussão dentro da OAB. Então, quer dizer, há uma luta muito grande para, primeiro, dar visibilidade à questão, fazer com que a questão seja tratada como um problema político, para que as ações políticas possam ser feitas. Né? Então, o que a gente não admite mais hoje é essa invisibilidade. É fazer de conta que, a partir de cada indicador desse, nós não temos um problema e que não temos que criar políticas públicas para solucionar
esse problema. Há um viés porque é um assunto racializado. urgente, né? É um assunto muito urgente. E já é de longe que as pesquisas com indicadores sociais demonstram esse viés racializado nas decisões judiciais. Eu acho importante a gente trazer essa pauta para cá também, trazer inclusive números. Você tem, em 2005, você tinha 58% da população carcerária composta por pessoas pretas. Uhum. Agora, em 2022, o último dado mostra que 68%, ou seja, você tem 10% de aumento num período, na minha opinião, muito curto, e parece que a gente está sempre... A gente precisa fazer algo urgente. Primeiro, para refletir a respeito disso, né? O que está acontecendo na sociedade que está levando a população preta para o cárcere, né? Esse encarceramento, ele é, na verdade, intencional? Existe uma predisposição da justiça em alijar essas pessoas do processo democrático, da vida, do direito à vida e o direito à liberdade, né, que é fundamental? O que está acontecendo nesse fenômeno? Eu acho importante a gente trazer... É um fenômeno antigo. Se você pegar os debates dos parlamentares ali, na véspera da abolição, havia uma preocupação enorme, né? E o tema se chamava o problema do negro. O que nós vamos fazer com esse número enorme de pessoas negras que vão sair das senzalas e vão para as ruas? Havia um medo por conta do exemplo do Haiti, que tinha feito uma revolução contra os colonizadores franceses, uma revolução negra, né, feita no Haiti. Isso assombrava as elites brancas brasileiras. Você dá um livro, Onda Negra, Medo Branco. Então, a elite brasileira sempre temeu. Grava então, aí, gente, para aparecer a capinha do livro. Qual foi a primeira resposta que o Brasil dá para esse movimento de libertação e de liberdade e de luta das pessoas negras pelos seus direitos de cidadania? O cárcere. O cárcere. Logo ali, no período da abolição, você tem o primeiro Código Penal que está criminalizando corpos negros, criminalizando a capoeira, criminalizando as religiões de matriz africana. Criminalizando a existência das pessoas. Criminalizando o que se chamava de vadiagem. Tá certo? Então, você cria o sistema penal, né? E a gente sabe disso, o sistema penal vai ser criado para combater os fora da lei, mas principalmente os excluídos. Os excluídos. E não necessariamente aqueles que estão cometendo um delito ou um crime. A existência em si já é um crime. Para lembrar uma frase do Luiz Gama, né? Em nós até a cor é um defeito, né? Leva o livro Um Defeito de Cor. Então você tem uma discussão que o sistema de justiça ele foi preparado para isso, não só para isso, mas ele foi preparado para isso. O sistema criminal, principalmente. Daí, então, quando você chega num presídio ou numa cadeia, você olha e toma um susto. Você olha e fala, nossa, todas as classes sociais, todas as pessoas de todas as cores, de um modo indistinto, podem cometer crimes. Todas. Mas e cometem. E quando você chega lá, você só encontra, basicamente, um tipo de pessoas aprisionadas. Isso vai repercutir, porque quando se vai aplicar a pena mais branda, vai para as pessoas brancas, mesmo cometendo os mesmos delitos. As medidas socioeducativas, né, são ofertadas mais para as pessoas brancas do que para as pessoas negras. E o número de mulheres negras encarceradas é muito maior. Absurdo, sim. Né? Então, e a última discussão dessas pesquisas que vem sendo feita é que as pessoas brancas são mais enquadradas como usuárias e as pessoas negras como traficantes. Eu quero você está falando então, aqui, nessas últimas... Só te cortando muito rapidamente, só para eu fazer um link, porque é importante a gente situar também as pessoas. Né? A gente teve agora, muito pouco tempo, né, a redução primeiro da pena e da multa daquela Sari Corte Real, né? Lá em, acho que Pernambuco, né? Do caso daquele menino que foi deixado sozinho dentro de casa e veio a óbito, filho da empregada. A gente teve hoje o menino João Pedro, que foi executado dentro de casa numa operação policial aqui em São Gonçalo, no Morro do Salgueiro, em 2020, 2021, os 3 agentes da Polícia Civil foram absolvidos. A gente tem agora, né, tá em voga, os filhos, né, essa abordagem absurda, desproporcional e violenta com os filhos dos desembargadores aqui. E aí a gente pensa assim, então são 3 instâncias, né, no caso, a justiça absolvendo... Os filhos do diplomata. Do diplomata, isso, perdão. Africanos. Sim, os filhos a questão da Sari, a justiça mesmo, né,
absolvendo, você tem o caso da polícia, você tem... Ou seja, parece-me que a gente está sem saída. A sensação que a gente tem é que existe toda uma organização que aprisiona, que mata e que humilha, né, pessoas pretas. E aí, isso que você está dizendo, óbvio, né? Os primórdios explicam de alguma forma esse movimento, mas me preocupa muito assim, entender o que de fato, para além dos debates, para além das discussões, o que vem sendo feito, né, em termos substanciais, discussões dentro da ordem, dentro das secretarias, enfim, para que isso, de alguma forma, seja questionado, seja para a gente diminuir essas desigualdades. O movimento negro, já de longa data, vem tentando pautar o Estado brasileiro para esse problema. Somente na Constituinte de 88 foi que o movimento negro conseguiu, de maneira mais forte, colocar essas questões na Constituição. Criminalizou o racismo, colocou a necessidade de criação de políticas públicas de educação, políticas públicas culturais, políticas públicas para os quilombolas, né? A rediscussão sobre a história, da importância da história africana e afro-brasileira no Brasil, são todas lutas do movimento negro. Agora, o avanço dos direitos humanos, principalmente na questão racial, ele não acontece de uma vez só. Sim. Ele vem aos poucos, né? Então, geralmente aqui, quando a gente conta isso, né, a partir de 2000, Conferência de Durban, 2001, é que o movimento negro consegue dar um salto e pautar o Estado brasileiro para a questão desse racismo que impregna na cultura brasileira e continua fazendo das pessoas negras brasileiras, né, todo esse mal, né? Então, as políticas públicas que foram criadas promoveram avanços significativos, mais na parte da educação e nas universidades, ainda há um longo caminho, mas em algumas instituições a gente ainda está começando. Assim é no sistema de justiça. Mas a discussão está colocada no sistema de justiça, principalmente no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Então, você tem... a discussão está colocada. Por quê? O que acontece? A questão racial tornou-se uma questão de Estado. Por quê? O Supremo Tribunal Federal colocou que as cotas raciais, as políticas de promoção da igualdade racial, são um direito da população negra e um dever do Estado brasileiro. O Congresso Nacional aprovou o Estatuto da Igualdade Racial, a lei de cotas, e o órgão executivo, ele cria o Ministério da Igualdade Racial e Políticas de Igualdade Racial. Então, o Estado brasileiro se manifestou positivamente. Foi desmontado exatamente. Até pouco tempo. Isso não foi fácil. Foi uma longa trajetória de lutas do movimento negro durante todo o século XX. Então, quer dizer, no tempo, nós avançamos bastante, mas ainda há muita coisa para ser feita. O sistema de justiça, até pelo seu próprio caráter muito formalístico e muito ensimesmado, ele vai mudar muito lentamente. Tem uma pesquisa que mostra, se fosse feito sistema de cotas mais contundente, só em 2050 que a gente atingiria um número de 30% de magistrados negros no Brasil. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos fazer o que nós estamos tentando fazer, trazer os dados para que os dados pautem as políticas do sistema de justiça. Há também aqui uma necessidade orçamentária. Há também aqui uma necessidade de monitoramento e, principalmente, há uma necessidade de que a própria gestão do sistema de justiça encare isso como uma responsabilidade, né? E passe a criar ações e a divulgar ela própria esses dados. Porque, geralmente, esses dados são divulgados por instituições de pesquisa de fora. Sim. Elas próprias deveriam divulgar esses dados, mostrando que elas estão melhorando, trabalhando para melhorar isso no tempo. Há uma grande exclusão da população negra na sociedade brasileira, né? O Brasil era um país rural, um país agrário, até a década de 30. Então, o Brasil passa por um grande processo de desenvolvimento, que nós chamamos de desenvolvimentismo. Eu sou professor de política pública, né? A gente explica isso por lá, sim. Então, há investimentos enormes, tanto do Estado quanto de órgãos internacionais, de empresas multinacionais no Brasil. E o Brasil dá um salto na década de 80, ele já figura como uma das potências mais industrializadas do planeta, né? E ali figurando entre as 20 principais potências do sistema capitalista moderno, né? O Brasil se desenvolveu muito. No entanto, a população negra não fez parte desse desenvolvimento.
Então, o que fica para a população negra é essa subjugação, né? É esse artifício que o racismo traz de desumanizar, né, as pessoas negras, como fala lá o Ashley Mbembe. Então, as pessoas negras são desumanizadas. E nessa desumanização, elas são tratadas como seres humanos inferiores a que se pode fazer tudo nesse sentido. Então, o sistema de justiça, principalmente o sistema penal, reproduz essa lógica. E com essa lógica que nós precisamos romper. Como é que a gente rompe? Com políticas de promoção da cidadania. E é uma política que tem que ser com todo o sistema. Desde a questão infantil, para os adolescentes, para as pessoas adultas, para que a gente não tenha essas pessoas marginalizadas. Isso é muito importante e o Brasil falha muito nisso. Falha muito na prevenção, né? Por outro lado, quando essa questão já chega ao sistema de justiça, principalmente no aparelho de repressão, que é o sistema criminal, essas neutralidades que a gente está discutindo aqui, elas vão falhar, elas não existem, né? Há sempre uma pena maior, há sempre um problema maior, uma repressão maior, uma truculência voltada para as pessoas negras. Isso em todas as esferas e todos os indicadores vão mostrar. Isso que você disse é verdade. Desde mesmo a infância, né? A gente vendo um estudo sobre a maneira como as crianças pretas são tratadas na educação infantil, né? Nas abordagens, na maneira de falar, na maneira de se retratar. Ou seja, é toda uma vida de truculência. Né? Isso, óbvio, vai gerar a evasão escolar, vai gerar um baixo rendimento. Ou seja, o racismo estrutural, ele é perfeito, né, entre aspas, porque ele dá conta de, em todas as esferas, em todas as instituições em que esse indivíduo é sociabilizado, de mostrar para ele qual é o lugar dele. O Kabengele Munanga que fala essa questão uma do crime lógica perfeito, de lugares. Muito né? racismo, todo mundo reconhece muito racismo, mas ninguém é mas racista. Ninguém é racista. Então, agora, a moda é cometer racismo estrutural. Essa questão do racismo estrutural é ambivalente. Como se os indivíduos cometessem racismo. Ninguém comete racismo estrutural. As pessoas cometem racismo. Porque essa ideia de racismo estrutural é muito interessante. Que é uma forma de distanciar também o indivíduo da responsabilidade individual dele. E também coloca assim, não, tá na estrutura da sociedade, então não vai mudar. Sim, essa coisa fatalista, determinista. Eu prefiro colocar a discussão como ela é, né? É um fato social, né? Para o direito, o racismo é um ilícito. É um ato ilícito que tem que ser punido, inclusive tem que gerar indenização para quem foi discriminado. Não é assim que a gente trabalha? E a gente não sabe como que opera nessa lógica. Então, assim, nós temos instituições que vão precisar ser transformadas. Uma vez eu organizei um livro sobre questão racial, chamei Grandes Juristas, né? Aí entrevistei um dos maiores juristas do Brasil e perguntei o que a gente faz com isso, porque isso é algo muito difícil de mudar, sem revolução. Né? E ele disse, a gente precisa democratizar as instituições. E, de fato, a ideia de democracia que a gente ventila muito no Brasil, principalmente a partir da grande mídia, é de que democracia é algo importante assim, para você votar, para você ser votado, para ter liberdade de expressão. Democracia, para essas pessoas que compõem parte da elite que manda no Brasil, não tem a ver com você ser bem representado nos espaços de poder. Democracia também não tem a ver com que você tenha direito a acesso a direitos sociais fundamentais para o desenvolvimento da sua cidadania e do grupo ao qual você pertence. Então, nós precisamos democratizar as instituições, mostrando principalmente que a gente precisa trazer para as instituições esse novo, né, que faz parte da democracia. Então, você não tem legitimidade para as instituições, se é que elas querem ser chamadas de democráticas, se essas questões não atravessam as instituições. Se ela não é diversa. Né? Se essas questões não atravessam as instituições. A partir delas próprias, por exemplo, se você for discutir a questão econômica, o Brasil tem um capitalismo de Estado. O Estado está à frente da economia no Brasil. É ele que aporta, é ele que fomenta, né? Grandes áreas em que o Brasil é líder hoje para o mundo, na América Latina, é porque o Estado investe. O Plano Safra, por exemplo, dentre outros programas de governo, em que você tem aportes significativos. Por outro lado, o Brasil isenta de tributos, né, determinados grupos empresariais que são fundamentais para a nossa economia. Aí a gente pergunta, o que esses fomentos públicos ou que essas isenções têm a ver com a questão racial? Tem tudo a ver. Porque essas pessoas têm todo esse fomento que é importante para a atividade econômica, mas não devolve nada em diversidade. Né? Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal numa ação e perguntamos para o Supremo o seguinte, os partidos políticos
vão receber recursos do Tesouro Nacional, que hoje já está na ordem de 9 bilhões de reais. E esses recursos são públicos. Portanto, os partidos políticos devem redistribuir esses recursos igualmente entre pessoas negras e pessoas brancas, entre mulheres e homens. E o Supremo Tribunal Federal concordou com a nossa tese, né? E vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que os partidos políticos distribuíssem igualmente os recursos públicos para as candidaturas negras e brancas. Então foi um problema para os partidos políticos, né, aplicarem essa norma do Supremo Tribunal Federal que nós conseguimos a partir de uma ação que a gente entrou no Supremo. Mas o que a gente quer dizer com isso? Nós temos que levar esse paradigma de que se tem investimento público, tem que ter diversidade, pelo menos, como contrapartida. Esse é um debate importantíssimo para se fazer em 2024. Eu gostaria muito de ouvir as autoridades... A gente está num ano eleitoral, é muito importante você falar isso aqui. Eu gostaria muito de ouvir esses órgãos de igualdade racial que tem no governo, órgãos de direitos humanos, se preocuparem com isso. O orçamento público brasileiro não é pouca coisa. O presidente da República outro dia estava falando que existe um fomento aí, isenções, etc., da ordem de 500 bilhões de reais. Tá certo? Então, e como contrapartida, o que se exige? Você não exige nada, você não exige que mulheres negras sejam contratadas, que pessoas negras sejam contratadas, você não exige que parte do orçamento seja especificamente voltada para as reduções de desigualdades raciais. Kátia, nós temos hoje um sistema de cotas nas universidades públicas do Brasil que não garante a bolsa para o estudante cotista. Nós fizemos um sistema de cotas, né, sem o direito de bolsa de assistente estudantil. Portanto, nós não temos uma garantia de uma bolsa de permanência. Temos um orçamento gigantesco no Ministério da Educação e o estudante que entra para a universidade pública, ele não tem direito a ter uma bolsa de permanência. Percebe? Então, assim, ele não tem direito a ter professores negros que discutam disciplinas que fazem parte de algo que ele quer estudar, que ele quer aprender, que ele tem direito de saber. Porque, para nós, a questão racial... ela precisa ser colocada na pauta do Estado e das instituições, principalmente porque, para nós, ancestralidade é um direito. Um direito, exato. Ancestralidade é um direito. Nós não temos um sobrenome alemão, italiano, libanês, em que a gente possa se orgulhar e olhar e falar, olha, foi daquela região que a gente veio. Da onde que a gente veio. E entender que essa faz parte da nossa trajetória. E as pessoas não se dão conta do quanto isso é importante no resgate da sua identidade. Fundamental. As pessoas não se dão conta. O quanto elas se orgulham. Você ouve, né? Pessoas falam, não, porque esse meu jeito é italiano. Essa minha é libanês. E as pessoas não se dão conta que milhares de brasileiros, como eu e você, provavelmente, temos esse direito cerceado. E é linda essa configuração brasileira nessa questão da imigração. É bonito a gente ver como isso se representa e como isso se dá, inclusive na parte econômica do país, como contribui, né, para a parte econômica do país. Agora, por que nós não estamos nessa equação? Tá certo? Então, a ancestralidade, eu até tinha sugerido, né, ao Frei Davi, que exigisse do pessoal do Itamaraty, do pessoal que trabalha na diplomacia, que nós deveríamos ter direito a ter dupla cidadania. Mas né? E ele falou, não, eu vou pedir uma dupla cidadania porque eu acho que eu vim de Angola, eu vou pedir lá uma dupla cidadania angolana. E ficamos discutindo isso. Tem até um projeto de lei do deputado Mink que está tentando regularizar isso aqui no Rio de Janeiro. É mesmo? Um projeto de lei que partiu começou dessa tese nossa, né, de que a ancestralidade é um direito das pessoas, né? Assim como uma pessoa italiana tem esse direito à ancestralidade. Poder saber que eu vim do Congo, de Moçambique, o nome e a dupla cidadania, principalmente, nós também temos esse direito. É um direito nosso, né? E o Brasil não pode nos negar esse direito, né? Então, é muito importante a gente colocar que a gente tem uma gama de direitos que a gente precisa ter acesso, mas a gente só vai ter acesso com luta, como sempre foi, com luta. Qual é a grande questão que fica para nós, né? O movimento negro passou todo o século XX lutando para pautar a questão racial como um problema político para o Estado e para a sociedade brasileira. O movimento negro consegue fazer isso, mas não é de uma vez só. Não, é aos muita poucos, luta. Né? O que a gente não pode, a partir do momento em que isso é pautado para o Estado, que isso está na legislação, né, e que as instituições começam a ter que trabalhar com isso, o movimento negro não pode mais continuar sendo ele sozinho a principal instituição que quer transformar o Brasil no que diz respeito aos direitos humanos. Primeiro com a sociedade civil. Essa deve ser obrigação do Estado brasileiro.
Isso não deve ser uma obrigação do movimento negro como vencer. Isso tem que ser uma obrigação do Estado brasileiro. Tem que ser uma obrigação do Estado brasileiro. Não dá para ser uma atuação do movimento negro como vem sendo, como sempre foi. Então, o Estado brasileiro precisa assumir a sua responsabilidade perante as Nações Unidas, porque ele assinou tratados internacionais, perante a própria sociedade brasileira, que tem uma Constituição cidadã que quer que o Estado brasileiro se coloque assim, né? E penso que o sistema de justiça pode avançar mais, deve avançar mais. Como? Criando políticas públicas a partir desses indicadores de exclusão que a gente está falando. Faz muito bem para a sociedade brasileira a gente saber que muitas mulheres negras estão se tornando juízas, promotoras, Nossa. delegadas. Faz muito bem para o sistema de justiça que muitas pessoas negras se sintam com o sentimento de que o judiciário brasileiro me representa. Né? Tem alguém parecido comigo. Exatamente. Ali. E não vê o que a gente vê hoje. Né? Uma exclusão que reflete esse racismo estrutural que você estava falando, né? E que parece que é algo natural. E não é natural. Né? É algo que se transformou historicamente em cultura jurídica. Né? E nós precisamos desconstruir. E é fundamental, né, esse debate que você tá promovendo aqui hoje, que permite a gente falar isso. Então, assim, falando sobre essa questão do sistema de justiça, começa principalmente na formação jurídica. São poucas as faculdades de direito que vão ter disciplinas que vão tratar do direito e das relações raciais. Não se trata disso nas faculdades de direito, muito embora seja uma obrigação. Sim, porque está lá na lei. Está na legislação e está na regulação, né, das faculdades de direito. Das diretrizes, né? Nas diretrizes. E você não tem isso nas faculdades de direito. Se você perguntar, muitos alunos gostariam de discutir esse tema, porque esse tema explodiu no debate social, principalmente a partir das redes sociais, né? Sim. No debate público, esse tema é cotidiano. Mas nas faculdades de direito, você não vê essas discussões. Muito embora os nossos alunos que entram pelo sistema de cotas estão sempre buscando escrever artigo, TCC sobre a questão racial e o sistema de justiça, você não tem disciplinas, principalmente você não tem professores negros no sistema de universitário, né, dando aula para esses alunos. Então, você tem toda uma dificuldade já na formação. Massa crítica. Já na formação. E a gente obedece ainda uma lógica de se ensinar o direito num viés muito colonial. Ou seja, no sentido de ensinar-se aquilo que se reproduz no conhecimento crítico europeu ou reproduzir, no máximo, né, como se ensina na Europa. Né? Eu estava falando ainda há pouco da questão dos direitos humanos, né? Das gerações de direito que tratam das gerações de direito como se deu na Europa e não como se deu no Brasil. Então, há sempre uma dificuldade, os alunos sempre vinham me falar, mas professor, eu queria discutir o Brasil, o direito no Brasil, qual livro, qual autor, como é que eu faço? Então, eu faço parte de um grupo de juristas que a gente trabalha muito essa discussão do direito a partir da formação do direito, dos fatos sociais, principalmente das fontes materiais que servem, né, para criar o direito, para criar a norma, né, qualquer que seja a norma, e também dos fatos que são necessários e das políticas que são fundamentais para que o direito seja efetivo. Discussão sobre a efetividade das normas jurídicas é uma discussão antiga, né? Numa discussão que tem aí um viés de discussão simbólica do direito, por exemplo, muita gente que discute a Constituição brasileira como um instrumento muito simbólico, muito do que está ali não foi efetivado até hoje, né? Que no Brasil é muito comum se fazer uma norma, se fazer uma legislação, sem criar os instrumentos públicos para que ela seja implementada, né? Isso faz parte até de uma tradição nossa no direito brasileiro. Então, nós temos que nos preocupar com todo esse ciclo. Desde a formação da norma até a sua implementação, a sua efetividade. A gente tem que trazer situações empíricas, dados empíricos sobre o sistema de justiça para poder abrir a cabeça das pessoas para discutirem as coisas jurídicas como elas são. Nós estamos oferecendo, portanto, uma formação jurídica que representa muito para a vida dessas pessoas, porque a gente não quer discutir o direito só do ponto de vista liberal, burguês, né, ensimesmado. A gente quer discutir um direito que seja cada vez mais social e que tenha um alcance mais efetivo para a cidadania das pessoas. Esse é o nosso grande desafio, é o direito ser utilizado como promoção de justiça, principalmente de justiça social. A gente está efervescendo aí agora, né?
essa questão da maconha, né? A gente tem uma guerra às drogas disfarçada de guerra às pessoas pretas, né? E aí, quando você faz todo esse apanhado histórico do pós-abolição, e essa política de encarceramento, e a gente vê toda essa tratativa diferente, né, do usuário para o traficante, quem é usuário, quem é traficante, enfim. E aí a gente tem hoje um sistema penitenciário abarrotado de pessoas pretas. Eu queria que você falasse a sua percepção a respeito dessa temática e dessas novidades que aconteceram aí agora. Todo mundo acompanhou lá, né, os votos. E foi muito interessante, porque eu ouvi até coisas que me deixaram surpreendidas e felizes. Né? Algumas coisas me deixou feliz. Mas a gente ainda tem um sistema... E aí agora a gente vai para a implementação. E é isso que você disse, realmente, né? Eu acho que foi a primeira vez que, fora do movimento negro, a gente viu a discussão racial fazer parte de um debate no Supremo Tribunal Federal sobre o sistema de segurança pública, né? Sobre como que uma norma deve ser aplicada. Estavam preocupados principalmente com os efeitos da norma que ia sair daí, né? O impacto que aquela norma vai gerar nas comunidades. Isso parecia que era um problema nosso. Nós vemos nas nossas comunidades, a nossa juventude tendo uma oferta de drogas absurda, né? Mas já a oferta de cidadania, de trabalho, de educação, né, sempre são limitadas. Cultura, lazer sempre são limitadas. E a gente sabe restritos. como tem talento. Muitos. Tem talento. Né? O Brasil, o professor Hélio Santos é que fala que o Brasil é um dos países que mais desperdiça talentos. Isso é terrível para qualquer sociedade. Né? O sistema tem que ser capaz de propiciar, né, que esses talentos possam acontecer. E nessas comunidades, o viés da política pública é sempre esse viés repressivo. É sempre esse viés do direito penal. Controle. Né? De controle. A gente tem que entender, e isso já é falado há muito tempo, que a política pública que precisa chegar nas comunidades é a outra política. Né? É a política de saúde, a política de segurança, a política de educação, de lazer, de oportunidade. Né? Nós poderíamos formar muitos empreendedores. Atletas, empreendedores, profissionais de tecnologia. No esporte, isso nunca chega. Isso é um debate antigo. Isso nunca chega, principalmente por quê? Porque nós abrimos mão de ter uma educação integrada. E muita gente fala do debate da educação em si mesmando a educação como se a educação fosse um direito social em si mesmo. A educação funciona e funciona muito bem onde ela está mais articulada com os outros direitos. Então, uma educação boa é a educação de quem mora, de quem tem casa para morar, de quem tem família. De quem come. De quem come, de quem se alimenta, de quem se veste, né? De quem tem lazer. Então, a educação funciona melhor para quem tem outros direitos sociais. Né? Em que a escola sozinha não é ensimesmada. Não vai dar conta. A escola tem que ser uma ilha de perfeição, né? Numa sociedade para suprir todas essas demandas. Hiperviolenta. Você imagina, toda vez que tem uma operação nessas comunidades do Rio de Janeiro, as crianças não podem ir para a escola. Né? Há operações que ocorrem em que as crianças estão em sala de aula. E aí tem que correr da sala de aula para não tomar tiro. Se esconder. É uma situação absurda que nós chegamos. Né? E como é que a gente desfaz isso? Né? Nós precisamos levar para essas comunidades uma cultura de paz, né, que só pode acontecer se a gente levar esses direitos que essas pessoas têm, mas que o Estado não leva para lá. Enquanto o Estado continuar mandando para essas comunidades esse braço repressor, né, a gente vai continuar excluindo as pessoas e ofertando para as pessoas as drogas, esse caminho. É preciso mostrar para as pessoas que existem outros caminhos possíveis, o caminho que você trilhou, o caminho que eu trilhei, que vários colegas nossos trilharam e muitos alunos nossos estão trilhando. Né? Porque as pessoas são feitas para brilhar, as pessoas querem melhorar suas condições de vida e o Estado não oferece essas possibilidades. Então a gente cai numa armadilha de ficar discutindo e rediscutindo essas questões a partir do viés criminal, do viés repressor, como esse fosse o lugar dessas pessoas. E não é. Né? Bastou o Supremo Tribunal Federal proibir as operações que o número de mortes reduziu bastante nas comunidades. O número de violência reduziu bastante nas comunidades. Então você vê, quando você tira esse braço repressor, né, que é preciso que esteja lá para esse controle,
você começa a mudar. Pena que você tira o braço repressor, mas não entra com as outras políticas públicas. Exatamente. Esse é o nosso desafio, o desafio de vários governos e que os movimentos sociais já vêm tratando há muito tempo sem que haja uma resposta efetiva. São sempre iniciativas individuais, exatamente. de OS, de ONGs, de dentro da comunidade. São sempre nunca uma política de Estado exatamente. Efetiva, com continuidade. Nós temos muitas comunidades, né, com muitos talentos. Muitos. Né? E a gente precisa oportunizar esses direitos dessas pessoas. E aí, para mim, a discussão, se ela entra num viés que começa a discutir isso a partir do direito penal, ela começa errada. Ela já começou errada. Né? A gente tem que entender que essa questão do direito penal ela é histórica e ela foi o que o Estado racista colocou para essas pessoas. Nós precisamos desarmar essa armadilha. Não. A gente não quer começar a discutir a comunidade a partir do direito penal. A gente quer começar a discutir a comunidade a partir da potência. A partir da comunidade. O pessoal da CUFA fala muito isso. Favela é potência, né? Não é carência, favela é potência. Favela é potência. Eu gosto muito dessas expressões porque elas remetem a discussão para um outro lado. Né? Uma região que tem uma juventude, pessoas que são prestadores de serviço e que esses bairros mais ricos não poderiam conviver, não poderiam ser nada sem esses prestadores de serviço. Sim. E não se discute serviços a partir dessas pessoas, dessas comunidades. Só se discute, toda vez, pode reparar, quando a grande mídia vai falar de comunidade, é para falar da questão criminal, da questão repressora. Então fica um buraco na discussão sobre a cidadania dessas pessoas. Porque a gente continua reproduzindo a lógica colonial de que comunidade, favela, pessoas pobres precisam ter do Estado a repressão, né? A polícia. Não. Elas precisam ter do Estado o apoio, o incentivo, os seus direitos de cidadania reconhecidos. Elas precisam ter do Estado as políticas públicas. Por certo, se isso for a lógica, a gente muda, né? Eu tenho certeza e convicção absoluta. Eu venho do pré-vestibular comunitário e continuo dando aula até hoje. Eu posso falar isso porque sei o que a educação faz na vida dessas pessoas. Transforma a vida das pessoas. Só que, infelizmente, se discute muito ainda a comunidade por esse viés repressor. Né? E aí tem a ver com essa estrutura racista do qual nós estávamos falando, que o direito, principalmente o direito criminal, ele reproduz. Infelizmente. Enquanto você foi assessor da Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial da Presidência, foi que ano? Foi de 2010, começou em 2010, acho que até 2014. A gente foi para lá ajudar a aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Isso que eu ia te perguntar. Assim, que ações assim foram feitas das quais você assim, mais se orgulha e que você vê que está em curso? Esse que você acabou de dizer, a questão do Estatuto da Igualdade Racial. Toda uma lógica de atuação nos movimentos sociais, né? E também já na universidade como pesquisador, nos levaram aí a esses espaços para discutir essas políticas públicas, né? Como o Estatuto da Igualdade Racial, a lei de cota na universidade, lei de cota no mercado de trabalho, dentre outras políticas públicas que a gente ajudou a formular com outros companheiros e companheiras que são pessoas do Brasil todo, que vão para esses espaços de poder e se dedicam muito. Não é fácil você fazer uma política pública, principalmente uma política pública afirmativa. É muito difícil porque nós somos contra-hegemônicos na essência. Sabe, Kátia? A nossa discussão ela é contra-hegemônica. O Estado brasileiro não se preparou para a nossa cidadania. Então, tudo que nós conquistamos foi produto da luta do movimento negro. Né? Foi produto da pressão e da denúncia do movimento negro. Né? Então, são muitos dados, né? Apresentar muitos dados. São muitas pessoas negras do Brasil inteiro que se dedicam a essas lutas e que vão se especializar e vão se qualificar para que no momento em que elas forem chamadas, elas possam contribuir, quer seja a partir do movimento social, né? Quer seja a partir de um cargo público, né? E levar essa discussão para dentro de maneira técnica, né? Criando ação, monitorando a ação, cotejando a ação com o orçamento, que é sempre uma dificuldade. Nós temos inúmeros órgãos de igualdade racial nos municípios do Brasil, que operam de forma simbólica, Sim. sem orçamento para a igualdade racial, não conseguem implementar o que se convenciona chamar de Lei 10.639 nas escolas, né? Não conseguem promover eventos de capacitação para os gestores públicos aplicarem melhor as leis de promoção da igualdade racial. Eu estava falando ainda há pouco que o sistema de cotas das universidades federais não tem política de assistência estudantil. O que então, é uma contradição, né? Uma grande contradição, porque você tem que promover o acesso, mas também a permanência. Né? Mas, assim, de um modo geral, quando a gente olha para trás, a gente avançou bastante,
Mas o desafio ainda é muito grande, né? É nesse sentido que eu estava falando para você, desse desafio maior de fazer com que as políticas públicas que tocam a questão racial sejam políticas de Estado e não políticas de governo. Então, entra um governo mais comprometido, as políticas avançam. Entra um governo menos comprometido, as políticas têm um retrocesso absurdo e elas são descontinuadas. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir de maneira mais efetiva e mais qualificada do que simplesmente falar em racismo estrutural hoje. Que Né? agora está na moda, né? Tá na Falar de moda. racismo A gente precisa estrutural. discutir efetivamente as políticas públicas necessárias para transformar a vida da nossa gente, né? Levando esse direito a essa cidadania e a essa humanização do que nós estávamos falando aqui. O quanto ter participado como consultor lá de direitos humanos lá em Genebra, como é que foi essa experiência? Assim, o que isso contribui para você enquanto professor, enquanto indivíduo negro, ativista brasileiro? A maioria desses avanços que a gente participa, a gente percebe que há uma forte participação das Nações Unidas, né? Indicando aos Estados partes a necessidade de criar normas antirracistas e políticas de promoção da igualdade. Então, eu tive a oportunidade de contribuir como consultor, né? Fui convidado para participar de algumas discussões que visavam criar para as Nações Unidas um paradigma normativo internacional de proteção para as minorias, né? E é muito interessante que você vê que eles chamam gente do mundo inteiro, né? Das Américas, da Europa, de vários lugares. As pessoas vão para lá e são pessoas especializadas. E é muito bom essa troca de você saber que tem gente nos Estados Unidos, gente na Índia, gente na China. Gente, eu conheci um rapaz lá de um país chamado Fiji, que eu não conhecia, especializado também nessa questão de promoção de direitos de grupos discriminados, e a gente tentando ajudar as Nações Unidas a produzirem uma norma internacional que possa fazer com que os estados parte avancem, né? Então, é muito significativo e dá um orgulho muito grande e uma responsabilidade muito grande também, né? Mas a gente foi muito preparado pelos movimentos sociais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e de saber que a gente estava estudando e se preparando para quando a gente tivesse oportunidade, a gente pudesse contribuir. Contribuir significa levar um pouco de toda essa história de lutas que a gente viveu, né? Leva muito tempo para você formar um quadro. Quantas palestras a gente assiste, quantos livros a gente não tem que ler, quantas pessoas a gente não tem que se relacionar para aprender, né? Eu gosto muito de aprender, por isso me tornei professor. Eu gosto muito de aprender. Com pessoas, né? Um dos maiores orgulhos que eu tenho hoje é ver as pessoas que eu via no passado, que eram meus grandes ícones no movimento negro, né? Frei Davi, professor Hélio Santos, Dr. Edio Silva Júnior, Dr. Eunice Prudente, pessoas que eu vi no início da minha carreira e hoje eu faço parte, eu converso com essas pessoas. Você é um deles. Eu não me considero assim, eu me considero uma pessoa que estou na mesa discutindo com eles ali como um par, como uma pessoa também que está ali trabalhando essas questões. Isso é um orgulho danado para a gente na luta. Ver que esse é o nosso chegar lá. O que é o nosso? É a gente poder estar no lugar em que a gente pode tentar decidir, discutir, criticar a política pública. Porque esse é um lugar que o Estado brasileiro não nos deu e não reconheceu a nossa importância, né? As pessoas negras precisam discutir política pública, precisam ter lugar onde se decide orçamento público, né? Onde funciona a ideia de financiamento público. Na hora que vão decidir para onde que vai o dinheiro, né, público, as pessoas negras precisam estar nesses lugares para dizer que esses dinheiros precisam ir para as comunidades também. Porque essas decisões são decisões políticas que custam caro para a nossa comunidade. Custam a vida das nossas comunidades. Então, nós precisamos nos qualificar para estar nesses espaços, pressionar para que cada vez mais pessoas negras possam decidir a política, porque é a política que muda a vida das pessoas. Eu ajudei a criar o Educafro, né, com o Frei Davi lá em São João de Meriti. Eu vi ali 10 pessoas no banco ali da igreja, e depois eu vi a UERJ adotando o primeiro sistema de cotas, né, um desdobramento do movimento de pré-vestibulares comunitários. E aí eu pude olhar aquele número enorme de alunos negros chegando da universidade, querendo fazer curso de letras, de geografia, de educação, de direito, de engenharia, de medicina, de enfermagem, desenho industrial. Você vê aquelas pessoas chegando num enorme grupo
para tentarem transformar suas vidas a partir da educação. Eu acho que é essa a maior lição que a gente contribui com o Brasil. Nenhum movimento é igual ao nosso. Né? A professora Nilma Nino Gomes fala que nós somos um movimento negro educador. Nenhum movimento social contribuiu mais com o Brasil do que o movimento negro. Tudo que se discute hoje do ponto de vista dos problemas essenciais do Brasil, o movimento negro já discutia há muito tempo. Há muito tempo. A nossa discussão sempre esteve para além da questão... né? À frente e para além da questão racial. Nós somos essencialmente republicanos naquilo que a gente propõe para o Brasil. Né? Nós somos essencialmente éticos naquilo que a gente propõe para o Brasil. E essa ética pública é que falta nas instituições brasileiras. Fazer de conta que não tem problema não ter negro no sistema de justiça, como juiz, como promotor, como desembargador. Né? Fazer de conta que os grandes empresários brasileiros não são negros e que isso não é um problema. Né? Fazer de conta que o sistema criminal está abarrotado de pessoas negras, muitas delas sem um julgamento justo, sem sentença, estão presas, com base em liminar. Fazer de conta que o sistema de justiça não reproduz essa lógica racista do qual nós estávamos falando. Eu vi rapidamente uma tese de doutorado em que a pesquisadora sobre questão de audiências de custódia aqui no Rio de Janeiro, né? Em que muitas vezes o julgador nem olhava, nem ia à audiência, pela foto. Pela foto. Uhum. E aí, eu conheci uma pessoa que estava trabalhando num determinado lugar e foi abordado pela polícia. Enfim, só que sendo acusado de um homicídio num município aqui do interior do Rio de Janeiro. Só que, nesse momento, essa pessoa estava dentro da universidade estudando. No dia lá do fato, essa pessoa estava dentro... E pegou as fotografias da pessoa, né, da câmera, tal, catraca. A pessoa estava dentro da universidade. E esse é um gargalo grande também que a gente tem, essa questão do reconhecimento facial. Né? O quanto de pessoas... Volta e meia, a gente vê na televisão pessoas que estão lá presas 10 anos, 12 anos, 7 anos, injustamente, por conta dessa questão do reconhecimento facial. Uhum. E aí essa pessoa teve acesso a esse banco de dados. Uhum. Né? Ele, Kátia, todo mundo ali parece comigo. Uhum. Todo mundo parece comigo. E ele foi, né, acusado, responde processo até hoje, só por conta das 2 vítimas que estavam lá, reconheceram ele, e ele está lá, e não teve um exame, não teve nada, e ele está lá respondendo. Existe também ações voltadas para essa questão, né, essa questão do reconhecimento facial. E agora tem eventos grandes, tem a câmera, tem drone, tem... A gente sabe quem esse pessoal quer, para onde que isso está sendo direcionado, né? Quem é o alvo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Recentemente a gente teve numa conferência do Movimento Negro uma gestora negra que foi reconhecida facialmente, né? E ela foi detida por um agente de segurança pública e teve um problema danado, né? Porque ela é uma gestora pública, né? Deu uma repercussão enorme aí. Acabou não se efetivando a prisão dela, mas ela foi detida num evento que houve do movimento negro e foi terrível, né? Ela deu um depoimento mostrando o quão constrangedor, o quão terrível eu vi isso na internet. Muito Ou seja, marcante essa situação. Emblemático. O que nós precisamos discutir é exatamente o que eu estava falando para você nesse sentido, de decidir a política pública. Foi uma decisão política estabelecer essa questão do reconhecimento facial. Posso garantir para você que as pessoas negras não fizeram parte dessa decisão. Porque as pessoas negras, né, se fizessem parte dessa decisão, não, a gente não quer essa política porque essa política vai nos incriminar. Sim. Porque vocês mesmos inventaram que preto é tudo igual. A gente não quer essa política. Mas assim, veja como não é democrático. As pessoas que fazem parte do lugar, do locus onde a política vai ser aplicada, sequer são ouvidas para saber se essa política é a melhor política. Então, um problema aqui de legitimidade dessa política. Essa política é, de início, inconstitucional. A gente não pode aceitar essa política. Porque depois os indicadores vão mostrar que há um viés racial nessas provas, né? E, consequentemente, nas decisões. Tá certo? E quem decide essa política? Por que as pessoas negras especializadas em segurança pública não são chamadas para debater essa política? Se gasta muito dinheiro com essas políticas são caras. São caríssimas. E as pessoas negras
né? Gestores especializados em segurança pública não são chamados para discutir essa política. Elas são tomadas naquela ideia de neutralidade da justiça. E quando você vai olhar, o impacto desproporcional sobre os corpos negros é enorme. O que é isso? Um racismo institucional que vai se reproduzir. Por isso é que é importante a gente desconstruir essa naturalidade, qual nós estávamos falando aqui em relação ao sistema de justiça. Nós temos que apontar as contradições e exigir que as pessoas negras sejam chamadas para discutirem, para decidirem, para monitorarem essas políticas. Essas políticas, do jeito que elas são implementadas, elas são inconstitucionais. E o movimento negro brasileiro precisa cobrar das autoridades, principalmente os órgãos responsáveis pelo sistema de justiça, o Ministério Público, Defensoria Pública. É preciso judicializar isso para que se promova audiência pública e debate, para que democratizem esse tipo de atuação. Porque do jeito que elas são implementadas, elas acabam reproduzindo esse viés racial e discriminatório no final. E os indicadores vão mostrar isso. Não há uma neutralidade. Há um viés discriminatório racial nessas implementações dessas ações. Então, nós precisamos... Até por conta do imaginário social, nós... né? Dos signos, dos símbolos sociais que já estão introjetados. E causa um encarceramento em massa, como aconteceu nos Estados Unidos. Né? Como aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vai discutir com as pessoas especialistas nessa área, elas vão apontar isso. Né? Elas vão apontar que quando você tem um latino... Você tem um número muito grande de latinos condenados, de negros condenados, de pessoas brancas, não. Né? Mas o algoritmo vai certo nessas pessoas. Né? Um número enorme de pessoas que não são julgadas, mas estão presas. Né? Um número enorme de pessoas que são julgadas injustamente. O julgamento não é justo. E sempre tem um viés racial, viés de classe nessas questões. Então, para o sistema de justiça aprimorar, é preciso que as pessoas negras tomem parte nessas decisões, dessas políticas, já que essas políticas vão ter impacto nas suas comunidades. Aí essas políticas vão se tornar mais legítimas, né? Porque uma pessoa negra que entende os números, que entende dos dados, nós temos muitas, nós temos uma associação nacional de intelectuais negros, né? A ABPN, que nunca é chamada por órgão nenhum para discutir nada. Nos invisibilizam a esse ponto. É o maior tipo de violência a esse que ponto. existe. Nós temos especialistas de todas as áreas. Fazem tudo, né? Mas não chamam os especialistas negros para discutirem essas questões, para que essas questões não sejam assim tomadas como legítimas. E elas não são. E são públicas. Olha só a contradição. E são públicas, mas não são democráticas. Por isso é que eu estava te dizendo que o desafio é democratizar as instituições. Né? E o movimento negro brasileiro tem que cobrar das autoridades. A gente não pode aceitar situações que refletem nitidamente essa distorção causada pelo racismo, pelo viés racial nas decisões. Nós temos que, para além de denunciar, nós temos que entrar com ações e desconstruir essas políticas, seja ela judicial, de educação, não importa, nós temos que desconstruir essas políticas, tal qual a gente fez com a questão lá no Supremo Tribunal Federal em relação aos recursos para as campanhas. Eu estou falando das questões das campanhas porque nós estamos próximos, né, Kátia, das eleições. E um número muito grande de pessoas negras querem ser candidatas. E aí vem procurar a gente pedindo auxílio e falando, olha, meu partido não me deu recurso, não me deu dinheiro, como é que eu faço? Há uma dúvida muito grande. Então nós temos que olhar um pouco para esse debate eleitoral, porque a gente não vai mudar essas questões com poucas pessoas negras na representação política. Nós temos que ampliar a representação de pessoas negras nos espaços de poder político, nas câmaras de vereadores, prefeitas, prefeitos, secretários, né? Você vai na Baixada Fluminense, o número de secretários e secretárias negras é ínfimo. Tem muita gente negra, mas quase ninguém é secretário, quase ninguém é subsecretário. Então, onde é que estão as pessoas negras que não são contratadas para esses cargos importantes de decisão, que decidem a política, que decidem o orçamento? O cargo de decisão, eu tenho dito sempre isso, né? Não é só ocupar os espaços, mas quais espaços você está ocupando? Exatamente. Né? Espaços de qualidade, espaços que vai mudar a vida de alguém. Exatamente. Que vai ter então, essa é uma preocupação muito grande do movimento negro, nas instituições do movimento negro, a cada eleição. Conscientizar as pessoas de que nós precisamos ocupar esses lugares no parlamento. Porque o parlamento ele decide a política, ele ajuda na construção da política, mas se as pessoas não estão lá, negras, não estiverem lá, ela não vai estar. E a repressão, né, a discriminação, ela continua, ela até aumenta.
Então, nós caímos numa discussão, muitas vezes, que eu estava te falando, né, sobre o racismo estrutural, que ela fica num debate muito simbólico do problema. Né? Sim, Quando aquilo que realmente importa, que são as decisões políticas sobre o orçamento, sobre o tipo de ação política qualificada e legítima que a gente não participa. Então, eu penso que discutir racismo estrutural hoje no Brasil é discutir a política pública. Qual é a melhor política pública antirracista que a gente pode criar aqui na nossa cidade? E o que as pessoas também precisam entender dentro dessa perspectiva é que política pública antirracista não é só para pessoas pretas. Então, quando eu tenho uma lei que de alguma forma, por exemplo, descriminaliza essa questão do aborto ali até as 22 semanas, eu estou falando de meninas periféricas, pretas, de mulheres pretas que morrem todos os dias. Então, assim, é uma lei universal, mas que vai atingir principalmente esses públicos. É interessante a gente trazer essa pauta também para as pessoas, né? Porque quando eu penso nessa questão da universalização da creche, né? Todas as crianças até tal idade precisam estar na creche. Eu estou falando dessas mães solo, mulheres pretas que precisam trabalhar e que precisam ter a garantia de que seus filhos vão estar no espaço seguro. Então, todos esses aspectos, né? Não é só lei de cotas. Exatamente. As pessoas têm essa mentalidade ainda restrita. Exatamente. As cotas são muito importantes, para além de tudo, né? Como uma ação afirmativa na educação superior, em construção e com muito sucesso até aqui, mas elas não são a única demanda. Existem outras demandas muito importantes, você estava falando de algumas delas aí. E aí, como eu estava te falando, discutir o racismo estrutural hoje é discutir a política pública, a decisão sobre a política pública, a decisão sobre a construção dela, a decisão sobre o seu orçamento e o impacto que ela vai ter nas nossas comunidades, o impacto que ela vai ter para as nossas pessoas negras que são excluídas, né? E que aparecem aí nessas estatísticas e que a gente não pode aceitar, né? Em 2024. Temos quase um quarto de século já e os resultados não são nada animadores, né? Nesse sentido. Existe uma exclusão muito grande. Então, assim, a ideia que a gente percebe é que o país se desenvolve, né? O país cresce, né? O PIB aumenta, né? Uma elite continua encastelada, ensimesmada, com muito poder, e as pessoas negras continuam onde sempre estiveram. Então, nós lutamos contra essa desumanização, que está à raiz da questão. Essa desumanização colonial, né, que se amalgamou na cultura brasileira e que nos quer como seres humanos de segunda categoria. E nós não somos. Somos seres humanos como os outros seres humanos e precisamos ter os nossos direitos humanos respeitados. E para isso a gente precisa promover a cidadania. E no caso, a cidadania social para nós ela é fundamental. Ela é fundamental. E é dever do Estado. E as pessoas negras precisam cada vez mais se conscientizar deste direito, né? E fazer o que o movimento negro faz, lutar por esses direitos, judicializar esses direitos, se for preciso, e acompanhar as discussões. A rede social hoje, né, a par de tudo que se possa falar de ruim, elas contribuem muito para isso. As redes sociais hoje ajudam a democratizar assuntos que a gente antes falava só para os nossos pares. Sim. A gente chegava numa discussão, num seminário, via sempre as mesmas pessoas. Hoje a gente chega num seminário, tem pessoas que a gente nunca viu. Vai discutir hoje numa universidade, tem gente que a gente não conhece, né? E é muito importante a gente registrar esse avanço promovido pelas ações do movimento negro brasileiro, né? O movimento negro educador que contribui com o desenvolvimento, com a democracia no Brasil, um movimento negro generoso, né, republicano e que quer construir essa ética nova que o Brasil precisa construir para se civilizar, porque ela é republicana, ela interessa ao Estado brasileiro e à sociedade como um todo. E é muito importante a gente sinalizar aqui também que esse problema não é um problema só da população preta, né? É um problema da sociedade brasileira. Então, essa convocação para as pessoas não negras, né, pessoas brancas, se engajarem, procurarem entender essa pauta, lerem, né, autores, entender que isso não
existe essa mentalidade também, né? Das pessoas quererem omitir opiniões baseadas nas suas próprias vivências, baseadas na sua própria história, e entender que essa é uma temática científica, histórico-científica, que vem sendo estudada, revisitada exaustivamente em todos os campos da sociedade. Então, as pessoas procurarem se letrar. A gente tem muitas, hoje, né? A gente tem muitas literaturas, muitos livros que podem ajudar as pessoas. Ah, mas eu quero entrar, quero me engajar nisso também, nos espaços que eu ocupo. Até porque se você é enfermeiro e está atendendo lá na atenção primária, muitas vezes você decide quem você vai atender, quem tem direito à vida naquele momento. Se você é gestor de uma escola, você decide qual política você está implementando. Se você é dentista, atende lá numa clínica da família, você decide quem vai ter dente, quem não vai ter, quem vai ter atendimento, quem não vai ter. Então, a política pública, como você bem disse aí no início, ela é executada, ela existe, ela é fria, mas ela é executada por pessoas, né? E as nossas subjetividades estão todas ali. Eu queria que você elucidasse aí para as pessoas. Hoje, a gente está falando aqui desde o início a lei de cotas, a questão da criminalização do racismo. Nesses últimos anos, né, qual foi o avanço que você considera mais significativo na sociedade brasileira no que diz respeito à promoção de igualdade racial? Bom, sem dúvida alguma, ter o movimento negro conseguido pautar o Estado brasileiro para criar políticas públicas de promoção da igualdade racial foi o grande avanço, né? Foi o grande avanço. Estamos aí com mais de 2 décadas da política, uma política que tem seus sobressaltos, mas vem avançando. Né? Mas nós ficamos muito tempo sem fazer política alguma, né? Então, o Estado brasileiro ele foi obrigado, né, pautado a criar políticas públicas de promoção da igualdade racial, até porque assumiu compromissos internacionais e não vinha cumprindo. Então, foi um constrangimento internacional que fez com que o Estado brasileiro começasse a adotar essas políticas. E esse constrangimento foi um constrangimento causado pelo movimento negro a partir da Conferência de Durban. Né? Então, esses compromissos que vêm para as políticas públicas nas mais variadas áreas, educação, saúde, né? Enfim, são compromissos que cada vez mais precisam se transformar em ações, né? E que precisam ser garantidos no orçamento público, né? E que precisam ser produzidos e monitorados, precisam ter efetividade. Por isso que eu estava te dizendo, discutir racismo estrutural hoje é discutir a política, né? Nós estamos em ano eleitoral. Então, nós precisamos discutir a política, qual é a política que melhor vai fazer com que a igualdade racial possa ser efetiva. Então, por exemplo, os recursos públicos para os candidatos, né, as políticas de ações afirmativas, as pautas, né, da legislação que precisa ser votada com mais urgência, elas são questões que estão na ordem republicana e que muitas vezes não aparecem. Né? Então, nós precisamos dar visibilidade a essas questões. Então, assim, nos celulares, nos computadores das pessoas negras e não negras que têm compromisso com os direitos humanos, nós devemos fazer campanha para que cada vez mais pessoas compromissadas com essa agenda sejam eleitas e representem, né, essa questão nos espaços de poder. Isso é uma coisa muito mal discutida no Brasil. Parece que um dia vai vir alguém e vai salvar todo mundo. Não, nós precisamos garantir que essa questão esteja permanentemente na agenda. Não é só no 20 de novembro. Não, por isso, né, que você está aqui hoje. Não é só no 20 de novembro. Julho. No 20 de novembro nos chamam para ir para todas as escolas. É lindo isso. Você está aqui, né, no Júlio das Pretas. No Júlio das Pretas. Né? Para falar a preta. Então, nós precisamos fazer isso uma coisa perene, uma coisa republicana, né? Que é essencialmente republicana. A questão racial é essencialmente uma questão republicana no Brasil. Vamos relaxar agora. Vamos tentar ficar 3 minutos sem militar. O que você gosta de fazer no tempo livre? No tempo livre, eu tenho um hábito musical. Né? Eu gosto de tocar violão, tentar compor algumas músicas. Tem um projeto chamado Afronte. Já voltou para militância. Em que a gente discute as questões musicais para as escolas afro-brasileiras. E eu gosto muito de estar nesse universo, conversando com os músicos, amigos músicos que eu tenho. E, então, assim, eu sou professor, né? Então também estou sempre envolvido com leitura.
de coisas que eu acho que estão para além da sala de aula, né? Hoje você dá aula no ensino superior, né? E atua também como advogado. Sim, sim. E consultor também, né? Tem uma consultoria que é até legal falar isso. Isso. Eu vi lá no briefing que você ajuda empresas a implementarem diversidade. O que você observa? E aí as empresas te chamam. Isso. O que você observa nas empresas? Eu gosto aquele livro da Cida Bento, lá do Pacto Narciso da Branquitude. Assim, depois que a gente começa a observar, né, os movimentos e a gente percebe o quanto essa estrutura é engessada, o quanto desfazer isso dá trabalho, dá muito trabalho, e você, enquanto consultor, é esse agente que vai lá tentar despedaçar, mitigar isso. O que você tem observado nas empresas, assim? Porque, assim, a gente sabe que tem pessoas pretas qualificadas para todas as áreas. O que você observa? A empresa não chega nessa pessoa, ou essa pessoa preta muitas vezes não vai para essa vaga? O que você observa nesse movimento? Olha, existe uma cultura nas questões empresariais que aquilo que as empresas, de um modo geral, vão tratar precisa ser determinado pela liderança. A liderança empresarial tem um papel muito grande. E a liderança tem a sua maneira de atuar focada na sua gestão, né, na sua governança, com o objetivo de fazer com que o seu negócio se desenvolva. Sim. E, tradicionalmente, não fazia parte, né, das ações para o desenvolvimento do negócio essas temáticas afetas à diversidade. Né? Passou a ser, aos poucos vem passando a ser, para muitas lideranças, que a diversidade não é um problema, que a diversidade é um plus, é algo que agrega, né, a questão empresarial. Eu fiz uma palestra em São Paulo, recentemente, lá na Faria Lima, né, para grandes escritórios de advocacia, e eu fiquei impressionado com o interesse deles para a minha palestra. Minha palestra lotou o auditório. Um monte de gente branca, óbvio. Não, basicamente, tinha 4 pessoas, no meio de 100, tinha 4 pessoas negras. Mas o que foi interessante é que eles poderiam ter escolhido outras palestras. Eles escolheram a minha palestra. Que legal. Né? Os empreendedores de grandes escritórios de advocacia, empresas, lá na Faria Lima, eles escolheram a minha palestra. E vieram ouvir o que eu tinha a dizer, porque a gente precisa também dialogar com os empreendedores. Claro. Né? E eu fazia o desafio. Os senhores e as senhoras querem ser o quê? Os conservadores. Eu fazia uma alusão ao período colonial e à abolição da escravatura. Né? Os senhores querem ser os conservadores, né, que estão reproduzindo a lógica racista do medo, ou os senhores querem ser abolicionistas do século XXI? Né? Os senhores podem contribuir muito. Isso não é só uma coisa para o Estado brasileiro. Isso é uma coisa também que diz respeito à sociedade civil. Né? E a sociedade civil brasileira se mexe pouco nesse sentido. Ela precisa se mexer mais e contribuir mais. Tem espaço para melhorar bastante. Então, esse era o diálogo, né? Porque sempre parte da perspectiva do diálogo com as empresas, porque também nós não temos uma legislação empresarial, né, que determine ou que incentive as empresas a contratarem e a promoverem com diversidade. Não tem cota ainda. Não tem política de cota. Eu nem acho que a política de cota seria talvez a melhor política. Talvez a política de metas estabelecendo esse diálogo de fomento. As empresas, por exemplo, que têm fomento público, deveriam ter cada uma um plano de inclusão. Sim, de diversidade. De diversidade racial. Né? Já que elas têm fomento público, mas isso não se discute, tá vendo? Essa é uma questão. Isso precisa ser discutido. Quem pensa política pública no município, no estado, principalmente no governo federal, tem que estar preocupado em dialogar com as empresas para saber o que elas fazem com esses subsídios que elas recebem. Isso precisa ser cada vez mais discutido pelos órgãos públicos de poder que têm órgãos de igualdade racial. Então, voltando aqui nessa questão, e o que eu tenho sentido é que os empresários estão ouvindo, estão mais propensos a ouvir, a questão chega. E há também a necessidade que a gente percebe de mais formação, de contratar consultorias, né? O que é muito positivo. Mas como a nossa tradição, né, é aguardar que o Estado crie uma lei, muitas vezes isso aparece para a empresa como uma liberalidade. Né? Se eu adotar, tudo bem. Se eu não adotar também. Então, essa ética não chegou de maneira contundente para a maioria
das empresas. Tanto é que é refletido nas pesquisas que são feitas, principalmente nos cargos de maior liderança e de gestão. Mas nós precisamos ir para lá, nós precisamos levar essa discussão cada vez mais para lá e precisamos contar com essas pessoas que estão dispostas a dialogar e a mostrar o quanto isso é positivo para o país. Eu penso que no setor corporativo o desafio é muito grande, mas penso que as pessoas estão mais atentas nesse sentido. Seria maravilhoso que a gente não precisasse criar uma lei que obrigasse. Seria maravilhoso que a gente criasse cada vez mais uma ética corporativa de que não, tem que ter diversidade na empresa. Tem que ter mulheres, tem que ter pessoas negras nos cargos de gerência e de administração. Que essa ideia da meritocracia, que a gente precisa falar, da Sim. ideia de meritocracia pura, que não Sim. existe para nenhum grupo e nunca existiu para nenhum grupo, né? Nenhum tipo de organização social obedece à lógica da meritocracia pura, porque ela não existe. A meritocracia ela é importante, sim, mas é muito importante as questões que colocam as oportunidades de maneira mais equânime. Aliás, é bom falar isso aqui. A meritocracia... Conceito de equidade, né? Exatamente. A meritocracia ela tem a ver basicamente com 3 questões que são importantes, que geralmente nesses debates são deixados de lado, né? A meritocracia tem a ver com talento. Tem gente que tem muito talento para determinadas coisas e não desenvolve tanto talento porque não se esforça tanto. A meritocracia também tem a ver com esforço, né? A pessoa, às vezes, não é nem tão talentosa, mas se esforça muito, tem uma série de inteligências e consegue se esforçar mais e pode colher resultados melhores. Mas a meritocracia também tem a ver com oportunidades sociais. Tá? E no país... Essas muitas vezes são determinantes. Num país racista, né, a questão de você ser negro ou negra é fundamental para você ter mais oportunidades para demonstrar o seu talento. Então, mesmo tendo muito talento, num país racista, você vai ter quase 0 oportunidade. Entendeu? Então, você não pode, para esse tipo de discussão das relações raciais, isso é uma coisa que eu falo no meu curso para os gestores, olhar para a ideia de meritocracia, e inclusive reificar o racismo quando encontra uma pessoa negra como eu, no meio de um espaço de 30 executivos. Sim. Aí olha e fala, tá vendo? Você não chegou? Você não chegou? A gente ouve muito isso, né? A gente é utilizado, porque inclusive... se você chegou, a gente é utilizado como essa massa. Exatamente. Né? Mas se você chegou, mas se você tá aqui, só eu o cheguei, mérito é seu. num país com tantos negros, só eu cheguei justamente porque é muito racista. Tem alguma coisa errada. Né? Então, a ideia de meritocracia, ela precisa sempre levar em consideração essas categorias aqui. E, geralmente, a gente não leva. E dentro disso que você falou, nem sempre, sendo uma pessoa preta, eu vou ter todas as condições para eu poder desenvolver esse meu talento. Exatamente. Porque o talento você tem. O talento você tem. Tá aqui, então, Jorge Aragão, né? Não se discute talento. É o argumento. Quer dizer, o talento você tem talento. Mas né? e as possibilidades você tem dele a vontade, se desenvolver? Você tem a vontade, você tem talento e você se esforça. Mas num país racista, você não vai conseguir. Você vai ter um teto. Você não vai conseguir ultrapassar aquele teto. Em 2007, tinha um projeto chamado... Eu estava saindo da universidade, chamado Pan Social, né? Quando a gente entrou naquele ciclo de grandes eventos esportivos aqui no Rio de Janeiro, startado lá pelo Pan, de 2007. Um Pan Social. Então, eu fiquei 2 anos dando aulas de vôlei lá no Padre Severino e do Candário Santos Dumont. E todas as vezes que eu saía de lá muito emocionalmente, muito entristecida, porque é um número enorme de jovens, e da sua grande maioria jovens pretos, e eu saía de lá, ia de ônibus, voltava para Belfor Roxo, lá fazendo as minhas baldeações, e pensando a quantidade de médicos, de artistas plásticos, profissionais de saúde que estavam ali. E os talentos, todos eles encarcerados ali, sem possibilidade de serem desenvolvidos. Então, não tem como falar em meritocracia. Grande maioria deles, ausência paterna, a mãe muitas vezes também estava dentro do sistema prisional. Então, como é que a gente vai falar de meritocracia numa sociedade dessa? Então, é importante a gente... Esse marcador aí etiológico da meritocracia foi bem porque pertinente. No debate sobre empresas, aparece muito essa questão da meritocracia. Porque para a liderança... É quem vence. Quem vence. Quem chega. É uma lógica muito perversa para as pessoas negras. Porque parte do pressuposto que quem chega ali é quem teve mérito, quem não chegou é porque não teve. E não é assim que opera. Como eu estava falando, né? A meritocracia, ela acaba reproduzindo essa lógica de exclusão racista que a gente estava falando aqui.
Porque mesmo que a pessoa seja muito talentosa, mesmo que a pessoa se esforce muito, num país racista, ela não vai ter oportunidade. Não vai. Então, se ela não vai ter oportunidade, não tem meritocracia para ela. Eu tenho uma amiga, dentro disso que você está dizendo, e porque isso aconteceu nessa semana, então eu fiquei muito, muito tocada. Ela é uma mulher negra. Ela fala 6 idiomas. Ela tem mestrado, e ela está simplesmente desempregada. A gente vive nesse país, né? Isso me trouxe uma revolta muito grande, né? Porque o que mais esse indivíduo precisa buscar, né? Que mais qualificação, né? Então, não existe meritocracia, de fato, né? Eu trouxe esse fato prático aqui, que dentro do meu cotidiano, para poder exemplificar para as pessoas, né? O que mais? Porque a empresa pede inglês, tá? Eu tenho 6 línguas. E é uma crítica muito contundente ao pensamento liberal. Né? É uma crítica muito contundente ao pensamento liberal. Geralmente as ideias liberais partem muito dessa noção de meritocracia pura. Mas quem quiser defender em tese, tudo bem. Mas quando você vai aplicar na prática, você percebe que as pessoas que são marcadas, né, racializadas, você não tem como atribuir e dizer, pô, aquela pessoa chegou. É horrível, eu lembro quando o Joaquim Barbosa estava no Supremo Tribunal Federal, né, só ele de negro. Parece que aquilo ali é muito bom. Não, é muito ruim. Ter uma pessoa negra só nesses espaços é horrível. É horrível, só reifica a ideia de que nós somos muito racistas, porque se temos muitas pessoas negras qualificadas, porque só uma mulher negra chegou, porque uma pessoa negra chegou. Chegou porque tem muito racismo, ela tinha muito talento, né? Geralmente, ela se esforçou, essa pessoa precisa ser 300 vezes melhor. Que é uma lógica absurda de racista. De violência, né? Porque não vem de uma sociedade 3 vezes melhor, não estudou numa escola 3 vezes melhor, né? Não tem uma organização e uma oportunidade 3 vezes melhor. E como é que vai ser 3 vezes melhor? 4 vezes melhor? Né? Você acaba se desumanizando. Exatamente. Essa lógica da meritocracia, para nós, ela nos desumaniza. Mais uma vez, a gente não pode aceitar. E nesses diálogos que eu tenho com esses gestores, com esses empresários e com pessoas que são ligadas ao setor empresarial, eu quero exatamente ajudar a desconstruir essa lógica da meritocracia. Não para dizer que a meritocracia não é importante, que ela não existe, mas é no sentido de que a gente precisa oportunizar os talentos, trazer as pessoas que vão contribuir, né? E desenvolver talentos também. Que vão contribuir com a organização, que vão contribuir com esse setor corporativo. E nos debates que eu tenho feito, eu tenho percebido que as pessoas têm ficado atentas. Agora, daí a isso se transformar em ações concretas dentro das empresas, é um outro processo e que eu acho que o poder público podia chegar mais. O poder público podia dialogar mais com as empresas, principalmente porque nós temos um capitalismo muito subsidiado, né? Um capitalismo que tem muito investimento público, um capitalismo que tem muitas isenções públicas e que, de outro lado, não exige contrapartida em diversidade racial das empresas, principalmente das grandes e médias empresas. A gente precisa chegar nessa discussão. Essa é uma discussão muito importante. Pouca gente faz essa discussão. É verdade. Né? É uma discussão muito importante, porque a gente fica dialogando achando que essa é uma questão que tem que criticar só o Estado brasileiro. Não. Nós temos que olhar também para o setor corporativo e discutir com as empresas qual a ética corporativa que a gente precisa criar para que as pessoas negras possam se desenvolver, né, nesse sistema corporativo que a gente tem. É um absurdo, a gente perde muito talento, a gente perde uma economia enorme, né, porque a gente simplesmente reproduz essa lógica racista de exclusão das pessoas negras no setor corporativo. Queria que você indicasse um livro para as pessoas, para os nossos ouvintes. Não vou indicar nenhum livro jurídico. Não, pelo amor de Deus. Eu acabei de receber da Conceição Evaristo, autografado por ela, o livro novo dela, Macabéa. Metido, achei ele metido agora. Ela é maravilhosa, né? Generosa, um símbolo realmente, uma pessoa que tem... Alguém que teve o seu reconhecimento de forma muito tardia. O que revela mais uma vez. Mais um tipo de violência que mais uma mulher precisa... ela retribui com generosidade, retribui escrevendo. Olha que maravilhoso. Então ela me deu o livro e autografou, eu fiquei todo orgulhoso, né? Eu conheço a Conceição há bastante tempo na luta, né? Impressionante como a coerência, a inteligência, né? E essa generosidade dela não mudam, né? Ela tá sempre com esse ar, assim, realmente uma pessoa iluminada e iluminante, né? Um exemplo, realmente. De tranquilidade. A Conceição Evaristo. Então eu indico o livro dela. Qual o nome do livro? Macabéa. Ele coloca ali a capa do livro para as pessoas. Se você pudesse ser um animal, que animal você gostaria de ser? Eu não tinha ideia, assim, de que animal
né? Eu gosto de fazer essa pergunta. Não deixar tinha as ideia, pessoas não assim. sei, talvez um peixe, um cachorro. Eu gosto de cachorro, eu gosto de cachorro. Cachorro é Não legal. tenho uma raça específica, mas eu gosto de cachorro. Cachorro é tudo, né? Eu gosto também. Causa um bem pra gente, Causa. faz um bem Eu absurdo. gosto. Tem algum personagem da história que, se você pudesse encontrar com ele, assim, ou ela, você daria um abraço, queria... Você tivesse a oportunidade de encontrar você? Cara, tem muitos, mas dois em especial, porque são mãe e filho. Então vai. A Luísa Maim e o Luiz Gama. O que você diria Porque pra eles não se reencontraram. O meu amigo Del Garcês, querido, grande ator, tem a peça do Luiz Gama. Sim, eu recomendo que as pessoas... Traz o Del Garcês aqui. Pô, será que ele vem? Ele vem, Olha, ele é maravilhoso. Traz ele aqui para conversar com você, vai ser lindo. Você vai mediar essa com vinda prazer, dele aqui. Ele vem, ele é maravilhoso. Quero muito recebê-lo. Ele, na peça fica claro, né, que o Luiz Gama não reencontra a mãe dele. Né? Inclusive, a Portela fez um desfile. Lindo. Foi muito tinha bonito. Tinha uns versos no samba que falava: seu filho venceu, mulher. Sim, né? Porque ela morreu e eles não se reencontraram, né? Nossa, se pudéssemos refazer você estava falando a possibilidade de reconstruir esse encontro de mãe e filho, e que ela tivesse a possibilidade de ver o que o filho dela se tornou. O Luiz Gama é um dos maiores da história. Ele é uma pessoa absolutamente universal. A história dele é uma história ímpar que toda pessoa desse país aqui deveria reconhecer, se orgulhar, né? E deveria ser ensinada assim, né? nas escolas. Seu olho está brilhando falando dele. Porque é lindo. Para além da questão jurídica em si, é uma pessoa que nasce livre, depois se faz escravizar. A pessoa se faz livre, né? Depois de ter sido escravizada, é vendido pelo próprio pai e se torna escravo e luta contra a escravidão, depois se torna um advogado, liberta uma porção de pessoas, advoga para uma porção de pessoas, tem todas essas confluências, se torna escritor, além de advogado, escritor, se torna um intelectual, um jornalista, um crítico da sociedade, estava muito à frente, né, do seu tempo, e esse personagem brasileiro foi invisibilizado pela história do Brasil durante muito tempo, né? E esse resgate que a OAB fez, né, de conceder a ele, de advogado, de conceder a ele, né, como um advogado e dar a carteira ao tataraneto dele, também ele está colocado como um herói, né, hoje no Brasil. Mas é muito pouco. O futuro deve muito ao Luiz Gama e a tudo que ele começou. Ele foi precursor dessa justiça que atende as pessoas que não têm acesso à justiça. Ele foi precursor disso. Ele atendia as pessoas pobres. Ele foi um defensor público do seu tempo. Ele foi uma espécie de defensor público do tempo dele, muito preocupado com o sistema de justiça, deixou várias lições e uma preocupação ética absurda dele, né, com o país. Era uma pessoa republicana na sua essência, né, muito embora vivesse num período colonial. E é um exemplo, Você iria ser o promotor desse encontro dele com a mãe. É um encontro... Mostrar aí, mãe. Falar pro Del, de repente, promover esse encontro no teatro, né? No teatro. Porque é uma história universal, deveria estar... Assim, se fosse no Spike Lee, tinha feito um filme para ganhar 12 Oscars, né? Da história do Luiz Gama, né? Mas a gente espera... eu conheci o ator que fez o filme, Luiz Gama, fiquei muito emocionado, conversei muito com ele sobre o Luiz Gama, né? O filme. E com o Del Garcês que fez a peça. Então, você me perguntou, assim, um personagem, o Luiz Gama talvez seja. Tem muitos, né? Tem muitos. Mas é um personagem realmente que sempre me encantou. Conheci na graduação a história dele, estudando Direito, e nunca mais deixei de tê-lo como um grande símbolo nesse processo nosso de humanização e de cidadania. Deve ter ficado emocionado nesse desfile da Portela. Muito. Né? Fiquei emocionado. Eu também vi. Você viu, né? Tava lá. Tava bem bonito. Tava bem bonito. Você gosta de carnaval também? Eu gosto. Eu gosto de carnaval. A faculdade me proporcionou a oportunidade de assistir meu primeiro desfile esse ano agora. Foi bem bonito. Eu desfilei na Grande Rio. Eu sou de Caxias, fui convidado pelos meus queridos carnavalescos da Grande Rio, naquele desfile do Exu, para representar o Zumbi. Eles queriam que fosse alguém ligado ao movimento negro que tivesse origem na Baixada. Você já foi Zumbi dos Palmares. Já, menina, você não sabe a tensão que é aquilo e a
A emoção é muito Claro, grande. tudo muito. Eu nunca tinha. Eu fiquei impactada. Assistir, tudo bem. Agora, participar como destaque lá em Lá em cima, no carro, cima do a carro. emoção é muito grande. E representando o Zumbi E dos nós Palmares. ganhamos o campeonato, né? A escola Então, tu já é ganhou o campeão. campeonato. Tu pode se considerar campeão do carnaval. Não, e é maravilhoso porque das vezes que eu desfilo na escola de samba, é interessante fazer parte eu gosto sempre dos desfiles afro, né? Claro. E eu tinha desfilado naquele desfile antológico da Mangueira sobre a Marielle. Sim. Foi, nossa, foi lindo. impactante. E tinha participado ali da ala dos quilombos, né? Foi lindo ali participar daquele desfile e ver a Mangueira ser campeã. E depois na Grande Rio também. Então tu é pé quente. Foi maravilhoso ver aquela história ser contada daquela forma e ver o público responder daquela forma, que é uma luta antirracista muito grande, que a gente até não tratou aqui, mas hoje eu fiz uma pesquisa, né, para minha tese de doutorado, e é impressionante a judicialização que está acontecendo a partir das questões dos fatos de discriminação do axé, da intolerância religiosa, né? As religiões de matriz Ivanildo dos africana. Santos tem trabalhado muito isso. Outra pessoa que eu queria trazer aqui. O Edio Silva Júnior tem trabalhado muito isso também, dentre outras pessoas no Brasil, que é uma coisa que explodiu no Brasil, né? A discriminação contra as pessoas que reproduzem, as pessoas que cultuam as religiões de matriz africana. Sabe? Coisas assim absurdas quando você vai ver as narrativas de discriminação, são as mais diversas. Você não atribui isso a esse movimento da bancada evangélica? Não podemos generalizar os evangélicos. Não. Dizendo esse pensamento conservador, essa força que a gente vê hoje, sobretudo nesse último governo, aumento, você não atribui, você não vê uma relação. Eu acho que é uma coisa que sempre teve aí como um fato social, que as pessoas fora do movimento negro, fora do movimento de axé, não davam importância. Com as redes sociais, isso foi catapultado, né? Foi colocado, e bom que está sendo mais monitorado, mais denunciado, mas sempre teve aí. Sempre teve aí. As pessoas parece que agora perderam a vergonha e o medo de demonstrar o seu racismo nessas situações. Né? Uma violência absurda que as pessoas não fazem mais questão, porque tinha um preconceito. Mas as pessoas agora parece que estão mais violentas na discriminação, foram para o ataque. Isso revela também, porque sabem que não serão punidas. Impunidade. Por outro lado, você vê o pessoal do axé se fortalecendo, se organizando, se institucionalizando, judicializando. E aí isso precisa se tornar também, de algum modo, ação, né, nas políticas públicas. Né? Porque é um absurdo discriminar alguém porque está professando uma religião A, B ou C. Então, é um movimento de intolerância, um movimento que precisa ser monitorado e ser combatido. Porque ele não mede esforços para discriminar o que se considera, para eles, uma demonização ou coisa nesse sentido. Estão equivocados, né? Na base, na essência, mas a gente não pode deixar essas questões avançarem. Você lembra, né? O movimento eugenista que teve no Brasil, né? No início do século. Você viu o que as pessoas queriam ali, né? O que as pessoas promoviam, queriam ações políticas, né? Um plano de branqueamento total para exterminar a população negra. Então, essas ideias de intolerância religiosa guardam muito similaridade com esses movimentos, da eugenia e tal. A gente tem que estar atento e combater isso com toda força da lei. Tem muita legislação, a gente precisa dar mais efetividade com as ações políticas. Né? Tô feliz de ter recebido aqui. A gente fala pra caramba, né? Mas fala sobre coisa muito bacana. Coisas muito boas. Olha, professor, doutor, quero te agradecer muito por você ter tão generosamente ter vindo aqui, dedicado seu tempo, né, que é tão caro, para ensinar a gente. Eu acho que todo mundo sai um pouco mais politizado, mais fortalecido, mais pronto para a vida, para ir. Tanto pessoas pretas, que nós estamos em guerra todos os dias, a gente não dá tempo da gente descansar, mas para aquelas pessoas também que se percebem antirracistas, né? Pessoas comprometidas com o processo democrático, com a República. Então, eu quero te agradecer muito. Eu te agradeço, só queria ressaltar uma coisa que a gente não falou, que eu até esqueci, que é o projeto que a gente criou para promover o conhecimento crítico sobre relações raciais na pós-graduação. Como professor também de pós-graduação,
eu recebo muita demanda toda vez que abre edital, né, para mestrado, Sim. doutorado. Aí vem, professor, me ajuda aqui, como é que eu faço um projeto? Como é que eu me preparo para essa entrevista? Aí eu falei, poxa, isso é uma demanda, né? Algumas instituições cuidam disso. A UNB tem um grupo de professores que tem um curso preparatório lá para mestrado e doutorado. Mas isso ainda não se tornou, não sei por quê, uma política pública. Porque, de fato, se nós temos 20 anos de política de cota racial na graduação, evidentemente que tem um número enorme de pessoas negras que vão querer a vida acadêmica, Sim. né? E eu, como fui para a vida acadêmica, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, eu sei o quão é difícil para uma pessoa negra ter acesso Nossa. a esse conhecimento crítico, Sim. né? É muito difícil, realmente. Nós somos um número muito limitado de profissionais negros especializados nessas temáticas. É muito importante que a gente promova o ingresso de pessoas negras na pós-graduação, estrito senso, no mestrado e no doutorado. Então, eu comecei a ajudar as pessoas, assim, meio que voluntariamente, que queriam entrar no mestrado e no doutorado. Ajudava corrigindo um projeto, dando a ideia de um tema, a desenvolver um tema, preparar um sumário, a preparar para uma entrevista. Isso acabou se tornando um projeto, Saber Afirmativo, que é um projeto que nós criamos com outras pessoas para ajudar. Tem site, tem Tem página. uma página no Instagram e a gente tem uma turma que funciona, né? Quando abre inscrição, assim, uma vez no ano, a gente já chegou a ter quase 100 alunos, aulas online, assim, com algumas pessoas que dão palestra, eu também, para tentar ajudar essas pessoas a entrarem para o mestrado e para o doutorado. E a gente fica muito feliz quando a gente vê um ex-aluno sendo mestre, Sim, né? claro. Sendo doutor, desenvolvendo uma tese, uma crítica sobre um determinado tema. E é maravilhoso isso. E aí você encontra aquela pessoa ali já como professor também dando aula, né? Eu tenho exemplos de ex-alunos meus que estão trabalhando hoje no Estado como consultores ou como profissionais, né? Como coordenadores de uma política e que estão na universidade também dando aula, né? Colocando a discussão sobre as questões raciais, dentre outros temas das políticas públicas que a gente trabalha. Dá um orgulho danado isso, né? Claro. Mostrando que a gente está Dever avançando. cumprido. Mas a gente é um, né? Dois. Isso tinha que ser matéria para o Estado, tinha que ser política pública, né? O fomento de pessoas negras ao conhecimento crítico através do mestrado e doutorado tinha que ser uma demanda importante para o Estado brasileiro. Eu penso que, inclusive, o diálogo com a Associação, né, Nacional de Pesquisadores Negros, a ABPN, era importante nesse sentido e a gente não vê esse diálogo acontecendo por parte do poder público, né? Então, eu procuro ajudar e de minha conta já ajudei uma porção de dezenas de pessoas que me procuram e eu fico sempre... Aí, eu não passei, pô, não tem problema, tenta no próximo edital. Aí, professor, eu passei. Tem gente que passa para 3, aí manda foto para mim, mandam foto para mim do resultado, do nome lá. Poxa, muito obrigado. E eu fico muito orgulhoso da gente fazer parte dessa história, né? Porque eu acho que o sentido do nosso ativismo é esse, é a gente poder pegar o que a gente aprende com todas essas histórias de lutas que a gente convive, que a gente tem o privilégio, né, de conviver, e tentar retribuir de algum modo, repassando isso para quem está chegando. E poder ver essas pessoas também se transformarem em profissionais e fazerem alguma diferença. Sabe por quê, Kátia? Hoje está tudo muito ensimesmado. Né? A gente tem uma sociedade meio doente, que está tudo muito ensimesmado, são muitos egos, as pessoas não se dão conta de que, na verdade, é uma história de luta antiga. Né? Relações raciais é um tema antigo das ciências sociais do ponto de vista intelectual. Muita gente boa passou por ele e escreveu coisas importantes sobre ele. Ninguém está inventando nada aqui. E do ponto de vista também da luta, da militância, quando a gente estuda a história das instituições do movimento negro, dos grupos do movimento negro que se reuniam... Em várias nuances, né? No teatro. Em vários estados brasileiros. Sim. Ter trabalhado em Brasília, fazendo como gestor de política pública de igualdade racial, me deu essa noção mais forte. Gente do país inteiro. No país inteiro tem gente lutando contra o racismo. No país inteiro tem gente com ideias e talentos muito fortes nesse sentido. Pena que a gente dá pouca visibilidade. Então, acho que dar visibilidade a esses talentos, a essas pessoas, é fundamental. E o seu trabalho aqui nas redes sociais, né, principalmente, ele ajuda muito. E você está na direção certa, né? Porque você está dando oportunidade de eu vir aqui contar um pouco dessa história, que não é uma história só minha, sabe? Sim, é uma história nossa, uma história de luta, de uma porção de pessoas que me ajudaram, uma porção de pessoas que eu pude ajudar, e uma porção de gente que está mostrando para o Brasil que nós temos muito a dizer e a contribuir com o país, e sempre estivemos dispostos a isso. O país não pode continuar
mas desenvolvendo mais um século de exclusão, né? O século XXI precisa ser o século verdadeiramente da inclusão, da efetividade dos direitos humanos. Não pode ser mais algo simbólico. E os movimentos sociais não podem ficar sozinhos com as suas bandeiras. Essas bandeiras precisam ser transformadas em ações, em políticas, em orçamento e em transformação da cidadania e da humanidade da nossa gente. É isso que a gente tem o prazer de tentar, de algum modo, contribuir. Obrigado pela tua generosidade. Última pergunta também. Falou, agora vai ter mais uma pergunta. Obrigado. O que é sucesso para você? No movimento negro a gente fala axé. A gente não fala sucesso, a gente fala axé. Quando a gente quer desejar que a pessoa... Seu conceito de sucesso. É isso que eu acabei de dizer para você. É a gente fazer parte dessa luta, se sentir como um instrumento de transformação ao lado de tanta gente bacana que a gente conhece na vida, né? Mas a gente fala axé, a gente não fala sucesso, não. Mas sucesso nesse sentido seria isso, né? Seria poder participar dessa luta, poder estar como mais um agente de transformação. Nós somos muitos. O Hélio Santos é que fala antena preta mundial, né? Nós somos muitos e a gente não vai parar, a gente não vai voltar, né? A gente não tem como voltar atrás. A gente quer desenvolver e ajudar que as outras pessoas se desenvolvam também. Essa é uma ética muito nossa, né? Que a gente só se sente pleno quando o coletivo se desenvolve com a gente. A gente não quer estar sozinho nos espaços. A gente não quer estar sozinho. Essa noção de comunidade é muito nossa, né? Então, seria isso. O sucesso seria ter a possibilidade de atuar para o desenvolvimento das nossas comunidades, né? Ter a possibilidade de ajudar a transformar. Quando eu participei da comissão que criou a primeira política de cota racial, eu nem tinha noção do impacto que aquilo ia ter na vida das pessoas. Mas eu já sabia, como advogado recém-formado, que eu estava atuando para algo importante e que eu tinha uma responsabilidade muito grande, né? Com aquelas pessoas que me colocaram ali para representar o movimento negro, mas principalmente com as pessoas que viriam das políticas de cotas. Então, dá um corte. Anos depois, eu fui dar aula na UERJ. Aí chega o aluno e fala, pô, eu entrei pelo sistema de cotas. Aí vinha outra aluna, eu entrei pelo sistema de cotas. Aí eu ia na biblioteca do direito, tinha uma menina, eu tô aqui pegando um livro porque eu vou fazer um TCC, mas eu fui sua aluna no pré-vestibular comunitário. Então, quer dizer, fazer parte dessa cadeia antirracista, né, por cidadania é algo maravilhoso, é indescritível. Né? Maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou felicíssima de ter te recebido aqui. Obrigado aí vocês também. Gente, tá aí. Olha o homem. Não perde esse episódio. Manda para as pessoas, pro seu colega da faculdade, para o seu parente, para quem você acha que merece compartilhar conhecimento através aqui desse podcast também. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, axé.